Alguns problemas técnicos, mas hoje está tudo certo, estamos gravando, está online, então vamos ter uma reunião tranquila. Hoje, o Intramuros está sob a responsabilidade da unidade de diabetes e o professor Simão vai introduzir o seu convidado. Bom dia a todos. Essa introdução é muito mais para falar, apresentar o doutor Domingos para os jovens, que os mais antigos já conhecem, ele é tão da casa, que ele é o único que sabia, entre nós todos, já antigos, como entrar pelo fundo desse teatro e abrir a porta. Então, o doutor Domingos é formado aqui na faculdade, fez sua residência, mestrado e doutorado aqui, foi assistente com vários de nós do pronto-socorro, né? Márcio, Adelaide, eu, Mário, né? E depois trabalhou, então, acho que era a unidade de diabetes e adrenal, né? Durante 2 décadas, né? Publicou trabalhos de altíssima repercussão, né? Teste do DAVP, a gente andava pelo mundo e se perguntava quem era aquele grupo brasileiro, tá? Pois, foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicou também o mais importante censo em diabetes do Brasil, acho que ainda é o único que tem uma repercussão, pesquisa a nível nacional. Tá? Então, na Sociedade Brasileira de Diabetes, fez uma gestão muito importante também, e hoje é endocrinologista do Hospital Albert Einstein. Então, o Domingos vai falar sobre 10 anos de dores de SGLT2, revisitando o mecanismo de proteção cardiorrenal e metabólica. Domingos. Eu quero fazer um comentário que o Domingos foi o presidente da minha primeira turma de residentes. Tá? Na Você era R2, eu era R1. E a gente estava plantão lá embaixo, atrás de umas arritmias malucas que apareciam. E ficava sem saber o que fazer, dar tropinha, tá? Isso. Das altas madrugadas. Bom. Luiz, tem um microfone? Não. Mas aqui não tá. Eu vou falar mais alto. Tá, eu posso ligar o microfone, sim. Deixa eu só desenrolar aqui. Professorado aqui, viu? Melhor. Bom, então eu queria agradecer muito o Simão pelo convite, pela apresentação. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui, voltar depois de 26 anos a essa mesma sala, onde era as Intramuros, na minha época. Né? Então eu vou rapidamente fazer um resumo sobre essas drogas que vieram impactar muito, de maneira importante, o tratamento de diabetes e a prevenção de complicações nos últimos 10 anos, né? Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E eu não vou cansar vocês com a penca de trabalhos sobre desfechos inibidores de SGLT2. Né? Tudo começou exatamente em 2015, né, com a publicação do EMPA-REG Outcome, que é com a empagliflozina, os desfechos cardiológicos, cardiovasculares. E o fato é que de 10 anos para cá, até bem recentemente, isso foi evoluindo. As 3 famílias de drogas, as 3 moléculas, né, a empagliflozina, a plinagliflozina, a dapagliflozina, fizeram seus estudos de desfecho cardiometabólico, cumprindo a determinação do FDA de que a diabetes tem que mostrar não piora de desfecho cardiovascular. E acho que até os pesquisadores se surpreenderam quando essas drogas mostraram que realmente existe melhora em parâmetros cardiovasculares que depois se seguiram com parâmetros renais, né? Tem uma série de trabalhos aqui especificamente parâmetros renais, insuficiência cardíaca, tanto de fração preservada quanto de fração reduzida, e agora, mais recentemente, drogas desses estudos passaram a incluir
pessoas sem diabetes, com doenças cardiovasculares ou renais, e a droga se mostra eficiente assim. Então, em resumo, são mais ou menos 70 mil pacientes estudados, e essas publicações foram todas no New England, né? Então, acho que a gente precisa ficar tecendo considerações a respeito de qualidade dos trabalhos, né? Em pacientes com diabetes e sem diabetes, a partir de um determinado momento, o slide desformatou um pouquinho aqui, mas todas as diretrizes sobre tratamento de diabetes, tanto fora como no país, passaram a valorizar muito e colocar no primeiro escalão essas drogas, né? Infelizmente, para nós, essas drogas foram incorporadas no SUS há algum tempo atrás, há uns 4, 5 anos. Recentemente foi ampliado esse escopo de utilização para pacientes com toda a gama, a partir de 45 anos, com ou sem evento cardiovascular, né? Então, são drogas que estão bastante disponíveis hoje no sistema público. A primeira droga nova que entrou no sistema público depois de 30 anos, né? A anterior tinha sido a metformina e uma sulfonilureia. Os desfechos desses trabalhos são nas 3 linhas, os endócrinos metabólicos, né? Todos são unânimes, melhoram o perfil glicêmico, sem hipoglicemia, melhora peso, melhora adiposidade, resistência à insulina. Desfechos cardíacos, eles reduzem mortalidade, parâmetro composto de desfecho, progressão e internações por insuficiência cardíaca, e desfechos renais, que reduzem mortalidade, reduz o ritmo de queda de taxa de filtração glomerular, reduz a progressão da albuminúria e reduz a evolução para a diálise. Todos os trabalhos basicamente mostram vantagem dessas drogas nesses desfechos. O porquê disso, né? Eu lembro que quando essas drogas estavam numa fase assim, um pouquinho antes de entrar no mercado, saiu um editorial no Lancet, meio um pé atrás, olha, hipoglicemia renal, nós temos casos genéticos de hipoglicemia renal, e não se espera grande coisa dessa droga, com efeito hipoglicemiante, então estava escrito isso no editorial do Lancet. E depois isso começou a aparecer os desfechos e a droga tem a dimensão que tem hoje. Porque ela tem uma multiplicidade de ações, né? Ela atua no glomérulo, no túbulo renal, no coração, nós vamos detalhar um pouquinho isso, atua no fígado, principalmente no sentido de serem drogas cetogênicas, né? Na ilhota pancreática existe ação também, aumentando a relação entre glucagon e insulina. Enfim, essa multiplicidade de ações é o que provavelmente está por trás do sucesso dessa droga, não só como hipoglicemiante, mas também como agente de prevenção de desfechos existentes ou até de prevenção secundária, digamos assim, das próprias complicações do diabetes. Esse resumo que eu vou fazer, ele provém de um simpósio interdisciplinar que ocorreu no ano de 22, 35º Congresso da SBEM. Eu, na época, era presidente do departamento de diabetes da SBEM e montei esse simpósio, foi um simpósio bastante importante, que contou com quatro sociedades científicas, né? Então, pela SBEM falou o Rodrigo Lamounier, de Belo Horizonte, pela SBD falou o Joaquim Custódio, da Universidade Federal da Bahia, o Levimar, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Erika Bevilacqua Rangel, da Unifesp, e a Lúcia Andrade, que é aqui o serviço da Faculdade de Nefrologia, e pela Sociedade de Cardiologia, da Fabiana Braga, que é pesquisadora nessa influência dessas drogas no metabolismo do biópsito, e o João Fernando Monteiro Ferreira, que na época era o presidente da SBC. Um simpósio bastante robusto, umas revisões bastante interessantes, e eu coordenei, então vou fazer o resumo. O Simão teve a oportunidade de ver essa apresentação há pouco tempo, achou que essa plateia
iria ter interesse nisso, então esse é o motivo que eu estou aqui hoje, né? Então, vamos começar pela endocrinologia da ilhota na inibição de cotransportadores de sódio glicose, né? A célula beta não tem receptor, não tem o transportador na sua parede, né? Então, ela não responde diretamente à influência dessa droga. Mas as outras células da ilhota, como a célula alfa e a célula delta, têm esse receptor, e o que acontece aqui, sem o inibidor, a glicose e o sódio entram, e isso inibe, de certa forma, a produção de glucagon pela célula alfa. Na presença do inibidor, isto se inverte, né? O fluxo iônico inverte, e nós temos um estímulo para a produção de glucagon. Então, esse estímulo na célula alfa, ele é direto da inibição do receptor, do transportador que existe na parede da célula alfa. Na célula delta, é uma ação indireta. A influência do transportador é para aumentar a produção de somatostatina e, portanto, inibir paracrinamente a produção de glucagon pela célula alfa. Na inibição do transportador, nós temos um menor estímulo de somatostatina e, igualmente, a ação direta aqui na célula alfa, nós vamos ter também uma maior produção de glucagon. Isso muda a relação glucagon-insulina e favorece o metabolismo de cetonas, né, a produção de cetonas no fígado. Tá? Além desse efeito metabólico, os inibidores de SGLT2 têm efeitos antiapoptóticos na célula beta. Isso não está demonstrado em humanos, mas tem um estudo clássico em animais, em ratos geneticamente destinados a fazer diabetes, né, os ratos DB. Se nós incubarmos a ilhota com o inibidor de SGLT2, aqui é o estudo de controle da ilhota, perdão, acho que aqui ficaria mais claro. Isso, ótimo. Obrigado, André. Então, se incubarmos a célula beta com o inibidor de SGLT2, no estudo controle, sem o estímulo, nós vemos que a ilhota vai entrando em apoptose à medida que o rato envelhece entre a 7ª e 9ª semana de vida até a 18ª semana de vida. Na presença do inibidor, se esse inibidor for introduzido precocemente no rato jovem, ele acaba preservando. Está em verde aqui, é uma coloração para a célula beta, né, para a ilhota. Se essa exposição ao inibidor for tardia, a partir da 16ª semana, esse efeito já não acontece, tá? Então, essa é uma evidência em estudo animal de que existe esse efeito biológico do inibidor, não se sabe o mecanismo pelo qual isso acontece. Então, em resumo, essa é a ação celular e metabólica dentro da célula beta dos inibidores de SGLT2. Agora, passando para analisar as ações renais, vamos detalhar aqui a análise desse diapositivo que mostra o néfron do indivíduo diabético e depois o que acontece na exposição ao ISGLT2. Então, no indivíduo diabético, o que nós temos é um excesso de filtração glomerular que acarreta num excesso de filtração de glicose e, obviamente, o indivíduo, isso já está bem demonstrado, com diabetes e hiperglicemia crônica, ele tem uma regulação para cima desses cotransportadores na parte proximal do contornado. Isso aumenta a reabsorção de glicose e diminui a quantidade de solutos, tanto glicose como eletrólitos, na parte distal do contornado. Havendo essa redução de solutos, dois fenômenos acontecem. Um é
através de um reflexo chamado reflexo glomerular, e a mácula densa, que está detalhada aqui, quando diminui a quantidade de solutos, nós temos uma redução da produção de ATP pela célula tubular, né? E com isso nós temos uma inibição da adenosina, que é um fator vasoconstritor para a arteríola aferente, né? Então aqui é a base do tal reflexo glomerular. Toda vez que diminui a quantidade de soluto na célula, no tubo distal, nós temos redução de produção de adenosina e vasodilatação da arteríola aferente, tá? O outro fenômeno é que, pelo mesmo motivo de redução de soluto chegando na mácula densa, existe um estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona que leva à constrição da arteríola eferente. Então, abre a aferente, fecha a eferente, aumenta a pressão glomerular, aumenta a filtração glomerular. Isso é um fenômeno que tem uma conotação puramente hemodinâmica e que é característica do diabetes, esse aumento de filtração glomerular no começo da doença. Mas essa mesma hipertensão glomerular, ela acaba afetando a estrutura do glomérulo, né? Ele lesa o endotélio, ele leva à perda de integridade de podócitos, leva a uma expansão do mesângio glomerular e, portanto, reações imunológicas, e é a base da nefropatia diabética da doença de Stiglitz, né? Então, a longo prazo, essa hipertensão glomerular, além de causar a hiperfiltração, ela vai acabar levando a fibrose e perda de glomérulos e desencadeamento da doença renal propriamente dita, né? O que acontece na inibição de cotransportador de SGLT2? Então, nós temos uma inibição dessa reabsorção proximal de sódio e glicose e uma chegada de mais solutos para a parte distal do tornado. Então, nós desarmamos esse mecanismo do reflexo glomerular. Existe um aumento na produção de ATP, por aumento de solutos, e uma estimulação da adenosina que leva à constrição da arteríola aferente. Por outro lado, também não existe o estímulo de sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, é uma droga que provoca natriurese, como se fosse um diurético de alça, sem estimular o sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Então, não existe hiperaldosteronismo secundário nesse aumento de solutos que chega no distal, provocado pela inibição do cotransportador. Então, nós temos aqui uma redução da pressão glomerular e um bloqueio desse sistema todo que vai levar, em última análise, ao desenvolvimento da doença renal do diabetes. Um outro fator importante aqui, além de inibir o cotransportador de sódio e glicose, essas drogas paralelamente inibem um outro cotransportador que é de sódio e hidrogênio. Isso acontece tanto no rim como no miocárdio, como nós vamos ver depois, e é talvez a influência mais importante na saúde do miócito que se observa com os desfechos cardiovasculares, principalmente em insuficiência cardíaca, nós vamos ver mais tarde. No rim, a inibição desse cotransportador de sódio e hidrogênio leva a um aumento na metabolização de combustíveis alternativos pela célula renal, tem um metabolismo intenso, então eles passam a aproveitar ácidos graxos livres, ketoácidos, e isso aumenta a eficiência metabólica do rim, inclusive com repercussões clínicas até de maior hematócrito. Se vê um aumento de hematócrito em pacientes tomando SGLT2, porque o rim fica trabalhando num regime metabólico mais eficiente, digamos assim, né? Então, esses mecanismos que eu acabei de falar são os que estão por trás da proteção renal
que é capaz de reduzir os parâmetros de doença renal quando ela está instalada, tanto do lado de filtração quanto do lado de excreção de albumina, mas são também capazes de prevenir isso no indivíduo que ainda não tem nefropatia ou que tem a nefropatia grau 1, um aumento de excreção de albumina menor de 300 miligramas por 24 horas. Né? E também ocorre isso, como eu disse antes, em pessoas que têm outras nefropatias que cursam com redução de filtração sem diabetes. Então, nós temos os mecanismos de ação que eu falei, redução de pressão intraglomerular, a melhora no ambiente neuronal, atuação do sistema de renina, redução de inflamação e fibrose do glomérulo, redução da hipóxia renal e os efeitos clínicos, preservação de filtração glomerular, redução de pressão, redução de dano popular e glomerular e redução de dano isquêmico renal. Então, basicamente, o efeito renal dessas drogas é esse. No miocárdio, talvez nós tenhamos os avanços mais recentes no mecanismo de ação dessas drogas, que explicam o efeito benéfico em doenças cardíacas, principalmente na insuficiência cardíaca. Né? Então, o ponto de partida disso é uma questão de metabolismo do miócito, que nós sabemos que, normalmente, o miocárdio utiliza uma série de combustíveis, né? Cetonas, aminoácidos de cadeia ramificada, ácidos graxos e glicose, e que na insuficiência cardíaca existe um shift metabólico, onde o miócito acaba predominando a metabolização de glicose. Né? Na inibição do transportador de sódio e glicose, revertemos essa utilização de combustíveis pelo miócito, de modo que a glicose perde importância como combustível e os ácidos graxos livres e as cetonas ganham importância. Né? Então, com isso, nós temos combustíveis alternativos para o metabolismo do miócito, que, acoplado àquela inibição do outro cotransportador, que é bem importante no miócito, o cotransportador de sódio e hidrogênio, nós temos redução intracelular do miócito de sódio, aumento do hidrogênio, isso acaba criando um ambiente iônico dentro do miócito, onde aumenta a atividade do canal de cálcio e aumenta a contratividade do miocárdio. Esses mecanismos metabólicos no miócito são, digamos, as últimas coisas publicadas a respeito da influência benéfica dessas drogas sobre o coração. E isso vai se refletir basicamente naquele binômio de insuficiência cardíaca, não tanto em relação à doença macrovascular do coração, né, doença arterial coronariana. Obviamente, os desfechos que foram mostrados naqueles estudos que eu mostrei, eu me referi no início, todos os estudos mostram redução de MACE. MACE é morte cardíaca, infarto não fatal e internação por doença coronariana descompensada. Então, como qualquer coisa que melhore o diabetes, vai melhorar também essa parte macrovascular. Porém, com o inibidor de SGLT2, o efeito sobre insuficiência cardíaca é mais robusto. Tanto a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é aquela clássica que nós conhecemos, onde o coração se dilata, diminui a força contrátil, a fração de ejeção abaixo de 40, existe um remodelamento excêntrico do ventrículo esquerdo, que se dilata, e a diminuição da relação massa-volume. Mas existe um outro tipo de insuficiência cardíaca que tem sido cada vez mais identificado,
que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, aonde o problema não é diminuição da força contrátil, e sim aumento da rigidez do miocárdio. Então, é uma alteração onde, ao contrário da insuficiência com fração de ejeção reduzida, onde diminui o inotropismo, aqui nós vamos ter uma redução da paciência ventricular. Então, isso se chama insuficiência cardíaca diastólica, né? A fração de ejeção é normal, mas o tipo não se acomoda ao volume de sangue que chega. O remodelamento ventricular é concêntrico, né? Então não existe dilatação, e, ao contrário, a relação massa-volume do ventrículo esquerdo aumenta. O que é importante isso em diabetes? Obrigado. Já há um bom tempo, se sabe que insuficiência cardíaca é um fenômeno muito frequente em diabetes. Esse é um levantamento grande feito com quase 2 milhões de pacientes no Reino Unido, já tem 10 anos de publicação. A incidência de insuficiência cardíaca só perde para a hipertensão arterial. Tá? E aqui está o infarto não fatal. Quer dizer, insuficiência cardíaca é mais prevalente em indivíduos com diabetes tipo 2 do que a própria manifestação da doença macrovascular. E isso vem mudando com o tempo, provavelmente por questões de identificação, né, dessa situação, do diagnóstico que tem sido mais claro, tem mais recursos propedêuticos para fazer, até com o advento do ecocardiograma com medição da fração de ejeção, porque, só para lembrar, no primeiro EMPA-REG autoexame lá em 2015, não existia nem medição de fração de ejeção publicada. E o estudo com a dapagliflozina começou um pouco antes do EMPA-REG e terminou depois, porque o número de pacientes era maior. No início do estudo, os pacientes também não tinham avaliação de fração de ejeção, passaram a ter no meio, o protocolo foi mudado, a autorização total do FDA, para passar a ter ecocardiograma a partir de um determinado momento. Então, historicamente, nós vemos que a fração de ejeção normal, né, acima de 50%, ela vem ganhando importância ao longo do tempo e sobrepujou a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ao passo que tem isso que os cardiologistas falam, que é borderline, é uma fração de ejeção de 40% a 50%. Não sei bem para que serve essa classificação, mas, enfim, não mudou ao longo do tempo. Né? Quais são os mecanismos por trás disso? Né? E aí eu vou lançar umas ideias próprias que não li em nenhum lugar, mas se diz na Itália, se não impero é bene trovato. Nós temos vários mecanismos de lesão celular no diabetes, aqui estamos falando de doença microvascular, que começam com a produção desses produtos avançados de glicação, ocorrem tanto no compartimento extracelular, a própria hemoglobina glicada é um produto avançado de glicação, mas o desenvolvimento metabólico da glicada vai acabar em 3-desoxiglicona, que por decomposição cria esses produtos avançados, que são proteínas glicadas de alta vida. Né? A hemoglobina glicada tem uma vida média de 60 dias. Aqui tem produtos avançados com anos de meia-vida. Então, eles fixam no tecido e causam dano tecidual, como nós vamos ver. No compartimento intracelular, o excesso intracelular de glicose e de gliceraldeído, onde havia aqui é direta, não existe nenhuma barreira aqui nessa conversão, por autooxidação vão dar, respectivamente, glioxal e metilglioxal, que combinados com uma proteína através da extremidade de amina, também vai produzir esses produtos avançados de glicação enzimática. Isso é aquilo que a gente fala de
é que esses produtos acabam oxidando, enferrujando todos os tecidos, né? E desencadeando reações inflamatórias. Então, na cardiomiopatia diabética, que é uma situação, até há pouco tempo, considerada rara, né? Uma complicação rara do diabetes, cardiomiopatia, hipertrofia miocárdica do diabetes. Nós temos a presença desses fenômenos todos, né? A partir de aumento dos produtos avançados, ativação do sistema renina-angiotensina, lipitoxicidade, estimulam-se receptores, como esse Toll-like, que é um receptor estimulado quando existe dano celular, desencadeia a reação inflamatória. O próprio TNF e as citocinas subsequentes também são estimulados, e essas enzimas que provocam acúmulo de material oxidado, né, dentro da mitocôndria. Então, essa cascata toda é desencadeada quando nós temos a presença dos fatores patogênicos das microangiopatias e leva ao aumento das vias oxidativas, das vias inflamatórias, das vias proliferativas, através do NF-κ-beta, e no coração isso aqui acaba acarretando morte do cardiomiócito, hipertrofia do cardiomiócito, e disfunção do cardiomiócito, enfim, aquilo que se vê exatamente na cardiomiopatia. Então, o que eu penso é que a cardiomiopatia diabética provavelmente é um acometimento do coração que tem muito mais a ver com microangiopatia do que com macroangiopatia, né? Então, nós temos dois acometimentos do coração. Uma coisa é a doença isquêmica do coração, a doença arterial, a aterosclerótica, como ocorre em vaso cerebral, em vaso periférico. E uma outra coisa é uma microangiopatia com influência metabólica importante, com inflamação, com excesso de oxidação, e que acaba intoxicando, digamos assim, a célula miocárdica e produzindo uma outra doença que não tem nada a ver com doença isquêmica do coração, ela vai levar à insuficiência cardíaca, né? Então, o mecanismo é exatamente aquele da retinopatia diabética e da nefropatia diabética, né? Alteração de pequenos vasos, oxidação e inflamação. A cardiomiopatia diabética é uma disfunção sistólica e diastólica com relaxamento prolongado, que é exatamente a tal da insuficiência cardíaca com situação de ejeção preservada, né? Leva a hipertrofia miocelular, fibrose, e ela ocorre paralelamente à doença macrovascular, né? Formação de placas coronarianas. Os mecanismos são aqueles que eu já detalhei, que é a doença endotelial microvascular. Se nós pegarmos um indivíduo com diabetes e fizermos uma histologia do miocárdio com marcador para produtos avançados de aplicação, nós vamos ter no miocárdio coloração, marcação de produto avançado de aplicação bastante evidente, né? Então, em suma, os mecanismos que podem contribuir para o efeito benéfico dessas drogas na insuficiência cardíaca: redução de edema, são drogas natriuréticas, redução de toda a hemodinâmica do sistema circulatório, pré-carga, pós-carga, a melhora de função renal, que acaba influindo na função cardíaca também, inibição da troca cardíaca do sódio e hidrogênio, melhora do metabolismo energético e natriurese. Esses são os fatores importantes para a explicação do mecanismo de ação dessas drogas no coração. Então, em última análise, nós temos os efeitos na ilhota, cetogênese, que acabam condicionando esse combustível alternativo, tanto quanto para o coração. Os efeitos renais são hemodinâmicos e também metabólicos, e os efeitos cardiológicos são basicamente metabólicos. E, no meu entendimento, isso explica o sucesso dessas drogas, no tratamento de complicação, na prevenção de complicação, que a proposta de um autor
bastante importantes nessa área, que as drogas são as estatísticas do século XXI, né? Provavelmente todos os índices de diabetes vão acabar usando muito próximo do diagnóstico para fazer a prevenção secundária dessas lesões. Quero agradecer a atenção e a disposição para eventual discussão. Muito obrigada, professor, pela excelente palestra, apresentação. Realmente foi muito bom. Temos alguma questão aqui? Ok. Tem receptor? Não, tem receptor, sim. Porque senão, se for só glicemia, qualquer remédio ia fazer não. Tem receptor. Tem. E a instalação desse receptor, já são dois receptores. É o trocador de sódio glicose e sódio nitrogênio. É isso que no miocárdio, esse sódio nitrogênio parece que é mais importante. Então, a gente já dá para a trifluoxina, foi a primeira, a cana, depois a EMPA. Tem medicações sendo estudadas dentro dessa linha? Atualizar isso. Tem trifluoxina, tem aqui no Brasil não, mas principalmente no Japão, na Ásia, tem outros inibidores. Mas é monótono, né? Se eu fosse dissecar todos aqueles estudos que eu falei no primeiro slide, a gente ia ficar 2 horas aqui e provavelmente a plateia que é realmente monótono. Todos eles têm a mesma ação cardio-renal e tal. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu trabalho com imunitarismo. Então, desde a minha época de residente, no SUS, o que tinha de tratamento era o de amnésia. Não era nem aceito a metformina. Aí veio a metformina, que realmente mostrou, como primeira droga, que ela é muito boa. E aí, eu não punha muita fé nessa droga, quando ela foi lançada. Hoje, ouvindo sua palestra, eu vi o quão importante que ela é dos desfechos, principalmente renal e aí cardiovascular. E a minha pergunta é em termos de saúde pública. O senhor falou que ela já está disponível no SUS, né? Está incorporada. E nós temos algum estudo a nível de Brasil que mostrou essa melhora que é visto nesses trabalhos que o senhor mostrou para nós? Pensando assim, metformina veio há quase uns 30 anos atrás. Agora veio essa que nitidamente tem todo o benefício cardiorrenal. Então, a minha pergunta é, estando no SUS, eu não sei há quanto tempo, já deu tempo de fazer a avaliação na nossa população, uma vez que nós temos uma população que não tem uma etnia, porque é realmente muita mistura, né? Inclusive, a Lígia Veiga criou uma startup que se chama Gente, e ela está fazendo o sequenciamento dos brasileiros, da população brasileira, exatamente para estudar drogas na população que eles acreditam que possa agir diferente por conta da nossa variedade genética. Então, minha questão é mais a nível de saúde pública. Muito obrigado pela pergunta. A Lígia Veiga, de Belo Horizonte. Não, ela é professora lá na USP. Ela que é a responsável pelo laboratório de células-tronco embrionárias. E agora ela se tornou uma empreendedora. Então, ela criou a gente. Tá. Então, essa aí é uma história interessante. Foi na década de 80, 90, o SUS incorporou metformina e a glibenclamida, né, que é o Dalnil. A sulfonil é de segunda geração, um perfil assim complicado em termos de incidência de glicemia. São as duas drogas que ainda estão incorporadas no SUS e depois, por pressão das
sociedades científicas acabaram incorporando também a gliclazida, de amicron, né, que está disponível, mas é pouco utilizado. Então, se a gente for ver as estatísticas de utilização de sulfonilureia, da Unil ganha bastante da gliclazida. E existe uma pressão das sociedades, em termos de educação continuada, para que os médicos da rede básica passem a usar a glibenclamida, que é uma sulfonilureia melhor do que a glibenclamida. Depois de 30 anos passaram sem nenhuma incorporação, né? Tem insulina NPH, insulina regular, foi incorporada a insulina de ação ultra rápida, mais recentemente, mas uma faixa mais restrita, né, de pacientes tipo 1, criança e tal. A insulina de ação prolongada, a glargina, ela já foi incorporada, cumpriu todas as etapas burocráticas do Ministério da Saúde, mas ainda não chegou na ponta, né? E com essa droga, o que aconteceu foi que uma certa guerra entre duas empresas, né, a produtora de empagliflozina, a produtora de dapagliflozina, que começaram a se degladiar para a incorporação de uso, sociedades insistindo nessa incorporação, e a droga foi incorporada não como classe, mas somente a dapagliflozina por questão de preço, tá? Isso aconteceu em 2020 e 2021, não temos 5 anos ainda dessa droga. Agora, ela foi incorporada inicialmente para indivíduos acima de 65 anos com doença cardiovascular estabelecida, já com desfecho. Ou seja, no olhar das sociedades científicas que impulsionam essas incorporações, campanhas junto à Conitec, dossiê que vai, dossiê que volta, consulta pública, isso é um caminho longo e árduo, né? Porque o governo tenta bloquear isso por questões de custo. São 18 milhões de pessoas com diabetes, se ele incorporar qualquer coisa, vai estar acessível a 18 milhões, né? Então, eles estão olhando o lado, obviamente, econômico. O orçamento do Ministério da Saúde consegue dar conta de uma droga para uma doença, né? Então, isso tem que ser levado em conta também. Então, em 2021 foi incorporado nesse nicho, doenças acima de 65, com doença cardiovascular estabelecida. As sociedades rejeitaram isso, porque é quando o paciente praticamente deixa de precisar, ele precisa muito antes dessas drogas, né? Então, continuando a pressão sobre o Ministério, e com o barateamento das drogas também, agora, recentemente, acho que foi o ano passado, esse leque de indicação se passou aos 45 anos para frente, e sem necessariamente ter um desfecho concreto de doença cardiovascular, mas basta ter fator de risco. Então, isto vai facilitar muito a utilização. E a outra coisa que vai facilitar muito a utilização é a disponibilidade na farmácia popular, com pagamento, onde o indivíduo vai gastar talvez R$30, R$50 por mês de tratamento, versus 100, 150 se ele não tiver esse abono, digamos, da farmácia popular. Isso também vai democratizar bastante. Então, de fato, nós temos, de uns 2 anos para cá, talvez a disponibilidade maior dessa droga no sistema público, e eu acho que as informações vão começar a aparecer. Ainda temos a informação a respeito do que aconteceu em termos de desfecho, em termos de prevenção de doença cardíaca e doença renal com essas drogas. Professor, eu acho muito importante destacar aqui o papel das sociedades, né, nesse ponto. E eu gostaria até de avisar os endócrinos que eu assisto a novela das 9, né? E sempre, no intervalo da novela, eles estão colocando o anúncio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do uso dos anabolizantes.
que foi proibido, né? Então, eu vejo, assim, é uma coisa popular, né? Porque não precisa ter canal pago para assistir esse horário nobre. E aí eu vejo tanto que é importante o papel das sociedades no ponto de educação do governo e também educação da população. Então, parabéns para vocês. Eu acho que agora vamos começar a colher os frutos, né? Beth, tem uma pergunta aqui da frente para a gente ser democrático e aí eu passo para você. O professor que está fazendo a pergunta é o Alex, ele é nosso professor associado, ele deu os parabéns pela sua aula e pergunta como está o uso da medicação para obesidade, insuficiência cardíaca, diastôlica, mesmo sem diabetes mellitus. O senhor tem alguma coisinha nesse sentido? Eu entendo essa medicação para obesidade seria os agonistas de GLP. Né? E isso também tem bastante estudo mostrando desfecho cardiovascular, desfecho renal favorável, mas essas drogas estão muito longe de ser incorporadas por causa do custo. Né? A Victoza liraglutida acabou de quebrar a patente agora, então vai começar a ter produção genéricos de liraglutida. Isso é uma coisa que está no horizonte aí do próximo ano. Então, provavelmente, com a redução de custo, poder-se a pensar em incorporação dessas drogas, que são muito importantes. São drogas, talvez, mais eficazes, ou a única eficaz para tratamento de obesidade, que está por trás de tudo. Né? Toda a questão de fisiopatologia do diabetes, ela envolve a mesma fisiopatologia da obesidade. Agora, a outra parte da pergunta que ele falou Eu gostaria de saber... cardíaca da obesidade. Isso. Diastólica, sim. Aí o IS-32 tem estudo mostrando, mesmo sem diabetes, que ele é favorável nessa. Pode fazer sua pergunta. Ela é captada aqui. A gente está usando mais para o pessoal, não conseguiu ouvir, mas pode falar. Obrigada pela excelente orientação em relação à cardiologia. Eu queria comentar duas coisas. Uma que a Maria Edna e na farmácia popular não tem mais a participação. O indivíduo de DRC. Parece que não precisa ter um suporte financeiro. Deve estar em branco, né? Mas, assim, o que eu queria saber é o seguinte, porque, assim, dentro dos inibidores, eles têm um mecanismo de ação parecido, né? E a gente teve alguns efeitos colaterais, mais efeitos colaterais, foi ação, eu não sei se você tem algum, se você viu alguma coisa justificativa para isso, praticamente saiu do mercado, né? Eu só vejo justificativa para isso por questões de amostra, de seleção de pacientes. Tem uma questão naquela amostra, embora tenha lá, mas isso não foi replicado em nenhum outro estudo. E se fizer uma meta-análise de todos os estudos, também não aparece assim. Então, acho que se fosse uma coisa realmente importante, a gente teria. Agora, a pena que ele fosse aqui no Brasil, praticamente saiu, né? Nem sei se ainda está no mercado. Mas se tiver, não tem promoção, e o inibidor de SGLT2 se resume a etapa. Né? Bacana e importante em outros países. Nos Estados Unidos ela foi importante, foi a primeira ser lançada. E eu acho que isso é uma questão metodológica que foi específica daquele estudo campo, né? Mas não foi replicado. Nós vamos ter... pois não, pode falar. Tem uma pergunta em relação se tiver algum tipo de marcador para investigar a cardiomiopatia diabética. E a outra pergunta é o impacto na prevenção primária e secundária. Se o medicamento é muito mais importante ou o diagnóstico, né, o marcador que se usa em clínica, o ecocardiograma e a dosagem do BNP, né, a diurética.
acima de 400 em alguns estudos, acima de 200 em outros estudos. Mas tem uma série de outros parâmetros. Né? Existem parâmetros, inclusive, com teste de ecoestresse, né? Não o ecocardiograma de repouso, mas sobre estresse de exercício, determinados parâmetros que são medidos no ecocardiograma, a gente chama E' sobre E, é uma variável que vem no relatório, existe um ponto de corte a partir do qual você já começa a pensar nessa situação. O quadro clínico é importante, geralmente são indivíduos obesos, com mais idade, hipertensos, e o sintoma básico é dispneia de esforço. Mas isso é muito amplo. Né? Então, aí tem que ter sempre uma comprovação com ecocardiograma, situação de ejeção preservada, NP alto, parâmetros no ecoestresse, e tem scores, né? Tem alguns scores que pontuam idade, presença de hipertensão, presença de obesidade, VNP e tal, e dão uma nota lá, um ponto de corte a partir da qual você começa a pensar nessa patologia. Prevenção primária seria controle de diabetes, né? Então, essas drogas vão entrar na prevenção secundária, indivíduo que tem algum marcador disso, mas não tem ainda o quadro clínico, não tem fibrose miocárdica, alteração de complacência, e prevenção terciária, quando o indivíduo já tem a insuficiência cardíaca instalada. Isso está bem documentado, tanto a prevenção secundária quanto a terciária, com nível terciário interesse. Domingos, muito obrigada pela sua presença e pela análise dessa revisão que você fez tão extensa. Né? Queria que você falasse um pouco do ponto de vista do uso da infecção urinária. O que isso impede o uso desses gliposúricos na prática, se você tem alguma forma preventiva de evitar essa infecção urinária? Obrigado pela pergunta, isso é importante. Infecção urinária nos estudos é uma incidência pequena. O problema maior é a infecção urogenital, né? Falando postite, vaginite. A gente observa realmente alguns pacientes que não toleram essa droga, porque são pacientes provavelmente já têm infecção urinária crônica, com neuropatia visceral, vesical, tem resíduo vesical, e quando se usa essas drogas, às vezes exacerba isso. Tá? Mas não é algo de vulto, né? A experiência na clínica acompanha a incidência que leva à descontinuação na faixa de 1 a 2%. Tá? O que tem mais é a infecção genital, isso sim chega a 20%, 30%. E aí é importante a higiene, né? É o indivíduo não deixar resíduo urinário na via baixa depois da micção. Então, a gente recomenda que a cada micção se faça uma higienização com água simples. Isso diminui muito a incidência de infecção urogenital. E quando ocorre, ela geralmente responde bem a tratamento convencional. Uma infecção bacteriana geralmente é possível. Eu queria que a Márcia Neri falasse algumas palavras. Uma menção assim? Só um comentário, a glicazida, sabe por que ela é usada? Porque ela só tem em São Paulo. Ela não está padronizada no Ministério. Eu não sei nem se é Estado de São Paulo ou cidade de São Paulo só. Mas eu fiquei muito orgulhosa de você. Foi um prazer enorme e aprendo um bocado. Obrigado. Então, dessa forma, encerramos os alunos. Na semana que vem, volta no teatro. Então, nós vamos dar continuidade à apresentação do TCC dos residentes. Agradeço a todos pela presença. E os assistentes que puderem ficar, agradecemos que fica mais rica a discussão. Eu queria ter Então, a gente
será levantada a votação. Alguma rodada de apresentação para você. Obrigado.